Queria também aproveitar e agradecer a todos os nossos voluntários. Aqui nós temos o Pedro, que foi o gerente desse projeto, juntamente com toda a nossa equipe, a Maria Eduarda, a Carol, a Bia e Pietro, tantos outros que estiveram aí ao longo dessa jornada com a gente. Muito obrigada, pessoal. O Student Club ele é feito por voluntários e para estudantes, né? Então, estamos aqui cumprindo a nossa missão. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra para Tassi. Tassi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora a palavra é contigo. Bom dia, gente. Eu que agradeço a confiança. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês só me comunicam se tá aparecendo para vocês. Perfeito, está aparecendo, Tassi. Tá. Então, a partir de agora, aqui no meu computador eu não consigo ver vocês, tá? Então, qualquer coisa vai me avisando, tá, Ana? Combinado. Tá, então vamos lá, pessoal. Como eu já falei ali, obrigada pela confiança. Esse tema de comunicação, storytelling, é algo que mexe muito comigo. Eu acho de uma importância assim muito grande, tanto na construção de negócios, quando a gente olha para esse horizonte, tanto na construção da nossa carreira, né? Que é aqui o foco. Então, hoje vai ser uma manhã muito legal para a gente pensar e compartilhar, né? Então, além de trazer essa parte teórica e de troca com vocês, eu também quero ouvir depois vocês. Então, já vão anotando as perguntas, questões que vocês queiram trazer, fiquem bem à vontade, tá? E no final, então, dessa palestra, eu vou compartilhar todo esse material, então, que foi criado. Eu só peço para que vocês sigam essas duas páginas, tá? Duas Mãos e Tassi. E aí me mandem uma mensagem em qualquer um deles, que aí a gente encaminha para vocês aqui todo o material, tá? Daí o Duas Mãos, só uma atenção que ele tem dois Ds no início, né? E o Tassi também tem dois Ts no início. Então vamos lá, né? Inicialmente, então, o primeiro de tudo, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que já fica aí para vocês, que é bem importante, que ela diz o seguinte: quem escreve bem, pensa bem. Quem pensa bem, reúne gente. E quem reúne gente, conquista a atenção, que é a moeda do século XXI. Essa frase não é minha, é de uma pessoa que estuda sobre comunicação e marketing. E como eu quero a atenção de vocês aqui, eu vou compartilhar um pouquinho da nossa agenda de hoje, para que vocês tenham assim as expectativas, né, alinhadas do que vocês vão encontrar. Então a ideia é falar um pouquinho muito rápido da minha trajetória, a Ana já contou ali, explicar então por onde a gente vai começar essa jornada do storytelling, refletir, né, sobre a importância dessa comunicação, o que vocês precisam considerar na hora de criar essas narrativas e finalizações então. Então, como a Ana ela já introduziu, imagino que vocês também devam ter ido atrás, né, antes de entrar aqui hoje. Eu sou a Tassi, né, eu sou a fundadora da Duas Mãos, trabalho com comunicação já há um tempo, trabalhei já com marcas como o Sicredi, Governo do Estado do Amazonas, o Banco Digital do Bradesco também, todos trazendo sempre essa parte da comunicação, da escrita criativa, sempre como elementos para a gente pensar mesmo o crescimento de marcas, né? Então, para além de olhar para os negócios, a comunicação também ela é um ativo, né, da nossa carreira, da forma como a gente se coloca. Então, isso hoje é um convite também para a gente refletir um pouco mais. E como aqui a gente está falando de storytelling, de histórias, né? Eu vou começar com uma história para vocês que é a seguinte: eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que se chama Amanda, e a Amanda, ela é professora de currículo infantil, assim, né? E aí, numa dessas trocas da vida e conversa com ela, eu perguntei para ela, né, amiga, como é que as crianças elas se colocam no mundo? Num papo assim super informal, a gente conversando, né? Como é que tá? O que acontece? Como é que as crianças elas vivem? E aí ela me falou algumas palavras de como essas crianças elas se expressam segundo a teoria ali da pedagogia, que é a partir do brincar, a partir do interagir e a partir da expressão, tá? E o que isso tudo tem a ver
com a nossa vida adulta, né? Por que, que eu quis trazer essa conexão toda? Quando a gente pensa em interações na infância e traz para a vida adulta, o que, que é o importante nisso tudo? É o criar conexões, é o estar genuinamente interessado, né, nas conexões que a gente cria, estar presente, fazer, né, ali a questão de realmente ser útil, levantar assuntos, não se isolar, né? Afinal de contas, quem não se conecta não cresce. Então, a gente fala muito que o futuro ele é social, né? Quando a gente analisa muitas pesquisas aí de futuro do trabalho, traz muito essa questão do futuro ser social. Então, a interação, ela é algo para a gente também estar olhando, né? Então, levantar assuntos, participar, então, de palestras, né? Não apenas consumir, estar ali sugando, mas também se tornar útil, né? Isso é um ponto que a gente deve estar trazendo dessa infância para a nossa vida adulta hoje. O brincar, o estar atento à saúde mental, à construção de relacionamentos saudáveis, né? Tudo isso é um universo que a gente aprende ali na infância e é importante que a gente tem que estar, de alguma maneira, fomentando também na nossa vida adulta. E a expressão, né? Então, a expressão, ela nos forma desde quando nós somos crianças e na vida adulta, né, na nossa vida toda, ela é o que nos diferencia dos animais, né? É a nossa forma mais concreta de existir no mundo. E é muito doido porque, por mais que seja a nossa forma mais humana de existir, é algo que às vezes a gente ainda tem muito medo, né? Medo do se expor, medo de como a gente vai ser visto pelo outro, como que a gente vai ser julgado muitas vezes, né? E afinal de contas, expressar é realmente a gente mostrar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente defende. Mas isso é realmente o que nos torna humanos, o que faz com que a gente tenha o nosso diferencial, né? A nossa capacidade ali de conectar dados, de contar histórias, de mostrar, né, a nossa opinião sobre os determinados assuntos. E frente a isso, né, nessa expressão, existe essa vulnerabilidade, como eu falei, que é esse medo do julgamento. Tem uma autora que é a Brené Brown, não sei se vocês conhecem, mas ela para mim, é uma excelente assim pesquisadora, né, de emoções. E um dos livros dela, ela trouxe que a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Então, eu também trago aqui essa reflexão no sentido de não adianta só técnicas de como falar bem, técnicas de se apresentar em público, técnicas de contar uma boa narrativa, se a gente também não considera que as emoções elas vão fazer parte, né, do todo o nosso processo ali de contar histórias, o nosso processo de formar carreira, o nosso processo de viver a vida. E entendendo que à medida que a gente se expõe, a gente também consegue ter mais possibilidades de inovar, de ser criativo, de aprender, de mudar, né? Isso, inclusive, já que a gente está aqui no PMI, né, falando de gestão de projetos também, a criatividade e a mudança são elementos, né, de projetos. Então, olhar também a vulnerabilidade como essa variável que, sim, faz parte, é importante que a gente abrace e entenda. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? A longo prazo, aqui ao decorrer da palestra, né? E aí, o que isso tudo, então, tem a ver com a gente? O que a arte de contar histórias se relaciona, então, com a construção das nossas carreiras e das nossas oportunidades, né? Eu trouxe até aqui, então, esse poder do brincar na vida adulta, esse poder da interação, esse poder da expressão. E como é que a gente conecta, então, tudo isso a partir, então, do storytelling? Quando a gente fala do storytelling, a gente entende então como a arte de contar histórias, né? Mas por que elas são tão importantes? A gente tem várias pesquisas dentro da comunicação, e aqui eu trouxe uma, que fala então que quando a gente traz histórias, né, para informar a partir de histórias, a gente consegue conectar muito mais do que só trazer os dados limpos e puros, né? Então,
é neurociência isso, né? Porque as histórias, elas mudam a química do cérebro. O que significa isso? Quando a gente conta a história, a gente provoca a liberação de dois neuroquímicos, tanto o cortisol, que é ligado à atenção e ao foco, e a ocitocina, que é ligada à empatia, à confiança e à disposição de cooperar, né? Então, o que significa na prática uma boa história, né? Uma boa comunicação, um bom papo ali, literalmente deixa as pessoas, fazem com que as pessoas elas fiquem mais propensas a confiar na gente, né? Não acredito que exista fórmula mágica, tá? Siga um padrão de contar histórias, embora hoje a gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas para mim o que faz uma boa história ser uma boa história é a emoção por detrás, é o propósito de você contar aquilo e a prática, né? Isso que nos torna bons em determinada coisa e não em outra, né? Então, a neurociência é a base para justificar por que a gente fala tanto do tal do storytelling, porque isso é o que nos conecta enquanto humanos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar aqui com vocês é que não se fala de storytelling porque é bonito, porque está na moda, porque, enfim, tá todo mundo falando. Se fala de storytelling porque tem base na ciência, né? Tem base na neurociência, histórias conectam pessoas, histórias aproximam pessoas, né? Histórias liberam, então, né, o que a gente está falando aqui de neuroquímicos que fazem as nossas relações ali, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o fato de que existe algo que se chama de transporte narrativo. Quando a gente consegue levar uma pessoa para dentro de uma história, trazendo imagens mentais, emoção, atenção, a tendência, e isso é ciência, tá? Nada do que eu estou trazendo aqui é baseado em vozes da minha cabeça, é realmente em estudos, mas a tendência é que essa pessoa ela passe a resistir menos, tá, ao argumento, contra-argumenta menos e forma crenças mais alinhadas com a narrativa que a gente está contando. E é por isso, então, que a gente tem que sempre pensar no sentido de que uma história ela tem o poder de convencer mais do que só uma planilha, do que só um dado, do que só um número, né? E quem tem essa habilidade hoje, no século XXI, de contar boas histórias, de trabalhar boas apresentações, de convencimento, né? O poder da influência, isso é muito grande. Quando eu falo influência, eu não estou falando de influenciadores, não é sobre isso. É poder de influência nos espaços que a gente está, nas relações que a gente faz, né? Nas corporações. Tudo isso é uma habilidade do profissional desse momento, né? Então, as histórias elas vêm para realmente reduzir barreiras críticas de quem escuta. Então, são dois pontos assim de por que as histórias elas são realmente importantes, né? Porque sim, está ligada à neurociência e porque a gente também consegue trazer menos resistência aos argumentos e, consequentemente, ter mais poder, então, de influência. E aí, quando a gente pensa em carreira, então, né? Como é que isso se relaciona? Quando a gente conta uma boa história, por exemplo, numa entrevista, numa reunião, num pitch de apresentação, a gente não está só comunicando melhor. No fim, né, na prática, ali o que está acontecendo é a gente está criando na química ali da pessoa que ouve, nas relações da pessoa que ouve, condições para que ela possa confiar mais em você. E isso tudo é mensurável. Por isso que histórias elas são tão importantes e são, digamos assim, habilidades que a gente precisa estar construindo, né? Esse poder da comunicação. E aí eu quero trazer algumas imaginações assim para gente pensar no seguinte: duas pessoas então se candidatam para a mesma vaga, mesma formação, mesmo currículo, mesma universidade, tempo de experiência parecido, né? Que é muito comum assim quando a gente está pensando em disputa, né? De vagas. E aí a gente tem o primeiro candidato que uma escreve na entrevista: sou responsável, proativa e tenho boa comunicação. Ok, legal, interessante, né?
Mas isso todo mundo diz, né? Eu posso realmente dizer o que eu quiser sobre mim. Assim como, obviamente, eu também posso criar histórias. Mas o poder das histórias, eles me dá a possibilidade imaginativa. Imaginativa e também de ver as coisas na prática. Aí eu pego uma outra que ela tem o poder de dizer assim: bom, no ano passado eu participei de um projeto, o projeto estava atrasado, o cliente estava prestes a cancelar. O que eu fiz? Reorganizei as prioridades, reuni o time numa conversa difícil e os 3 meses depois entregamos melhor, enfim, conseguimos fazer isso, XYZ, e o cliente renovou o contrato, né? O que a gente pega na primeira, que se diz proativa, responsável, ok, legal. Mas como é que a gente consegue ver na prática? A gente consegue ver na prática, então, de fato, quando a gente consegue fazer com que o outro imagine, né? E vocês percebam que aqui eu não estou criando nada fora, assim, tá inventando a roda. Não, são coisas simples, mas que muitas vezes a gente não faz. É o arroz com feijão que às vezes a gente não faz. Então, o primeiro ponto é justamente pegar das próprias experiências de vocês, né? O que vocês já fizeram? Que projetos vocês já participaram? Que vivências vocês já tiveram que, de alguma maneira, surtiu algum efeito? E às vezes não precisa ser, gente, um resultado assim megalomaníaco. Não, às vezes são resultados pequenos, mas que fazem alguma transformação, né? Então, o primeiro ponto é a gente sair dessa narrativa assim de enumeração sobre, eu sou isso, sou aquilo, mas como que eu trabalhei essas minhas habilidades de responsabilidade, de habilidade, por meio dos fatos, né? Por meio das vivências que tive e contar isso por meio de histórias mesmo, né? E aí, claro, adivinhem quem é lembrada na reunião de decisão, né? A tendência, obviamente, é quem trouxe ali a cena, quem trouxe o resultado, quem trouxe, né, a forma, então, que essa pessoa executou de fato essas habilidades dela. E aí, bom, em um mercado competitivo, né, como a gente vive, claro, felizmente é a realidade, a gente não tem como negar isso. Como é que a gente expressa, então, esse nosso diferencial, né? Porque, como eu falei para vocês, eu não vim aqui trazer fórmulas mágicas de pegue uma história e faça dessa maneira, né? Não é sobre isso. Mas é que a gente reflita sobre o poder dessas histórias, o poder da nossa habilidade de comunicação, o poder de construir nosso repertório, né? E traduza isso em formas da gente se colocar, se posicionar. Então, a minha pergunta aqui hoje é, né, como é que a gente faz também essa nossa diferenciação? Claro, hoje a gente tem várias opções, as mais simples, como imprimir 1.000 flyers e ir para a rua falar do nosso trabalho, ligar para desconhecidos oferecendo então o nosso serviço, correr atrás de eventos para pedir um minutinho no microfone, né? Ir atrás das pessoas, enfim, tem várias formas da gente realmente ali buscar esse posicionamento. Ou a gente pode fazer o que é mais simples, acessível e eficaz nos dias de hoje, que é justamente usar o storytelling, usar o poder da internet também para a gente abrir portas, para abrir possibilidades, né? E aí, o que é então esse storytelling que é tão falado? Como eu comentei, então, os humanos, eles são criaturas que são movidas por histórias. Então, o storytelling nada mais é do que a forma como que a gente dá sentido ao mundo, às experiências que a gente vive. E aí a gente consegue criar, então, essa conexão, essa coerência interna e organizar a experiência humana em enredos. E quando a gente organiza essa experiência humana em enredos, a gente consegue ensinar para as pessoas. E quando a gente ensina, as pessoas aprendem e a transformação é mais fácil de acontecer, né? Então, o storytelling, ele é essa habilidade mesmo para a gente pensar, para a gente trabalhar cada vez mais nas nossas carreiras. E aí eu trago essa imagem para a gente, para ilustrar uma questão, né? Vamos pensar na história da Chapeuzinho Vermelho. Que valeria mais, né? Se nas nossas infâncias as nossas mães tivessem dito algo no sentido: olha,
fulaninho, não confie em estranhos, tá, ok. Ou conta toda a narrativa, né, do lobo mau, da vovozinha e tudo mais, cria no imaginário, né, no nosso imaginário infantil, justamente essa mensagem de não confiar em estranhos, mas é muito mais significativo, traz muito mais o medo, traz muito mais ali a sensação da experiência, tu ouvir a história, do que necessariamente tu só ouvir a frase final de não confie em estranhos, né? Então, as histórias, elas fazem parte da nossa construção enquanto ser humano desde a nossa infância, né? Por isso que eu comecei o meu papo hoje com vocês, assim, realmente trazendo a infância novamente para dentro, assim, para a gente pensar, porque as histórias, elas nos constituem desde essa época, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho, para mim, é um desses clássicos, né, que todo mundo conhece, e que, sim, a mensagem dela é muito mais profunda, muito mais. Nos transformou muito mais do que só a ideia de não confie em estranhos. E aí, quando a gente fala em comunicação, né? Por que se bate tanto na tecla, né? Hoje é uma das competências mais demandadas, então, por empresas. Inclusive, e eu digo isso também porque aqui eu sou uma pessoa que contrato, e para mim vale muito mais uma habilidade de uma pessoa que consegue se comunicar, de uma pessoa que consegue se expressar, falar suas questões, seus sentimentos, suas insatisfações, muitas vezes, do que a capacidade técnica. Não que a capacidade técnica não seja importante, obviamente é importante, mas isso é algo que a gente consegue ensinar mais, muitas vezes, né? Então, a comunicação, ela é e vai continuar sendo, né? Como eu comentei com vocês, teve esse relatório da pesquisa do futuro do trabalho e, bom, análise crítica, criatividade, comunicação. Então, sempre, então, né, nesse universo, assim, de habilidades demandadas, ainda mais em tempos de IA, né, que muita coisa é feita pela IA, então o nosso diferencial vai estar cada vez mais voltado à comunicação. Tem dados do próprio LinkedIn também que associaram a comunicação, a organização e o trabalho em equipe como variáveis que estão relacionadas a promoções de carreira. Então, ou seja, quem tem essas habilidades se chegou à conclusão que essas pessoas elas chegaram a promoções de carreira 11% mais rápido do que aqueles profissionais que não tinham. Né? Então, também são pontos para a gente estar olhando. E em pesquisa com recrutadores e gestores, 92% consideraram, então, as soft skills, que é um pouco do que a gente está falando aqui, mais importantes, então, do que as hard skills na hora de avaliar candidatos. E também, em relatórios de capital humano, também apontam que mais de 90% dos executivos tratam, então, as soft skills como prioridades, né? E também está relacionado à possibilidade de salários muito mais altos, né? Então, são pontos para a gente estar olhando, não para trazer, assim, ansiedade, não é sobre esse sentido, mas para a gente estar situado no mundo que estamos vivendo e que, sim, as habilidades técnicas, elas são importantes, temos que continuar aprendendo sobre IA, sobre, enfim, tudo da nossa área ali, mas também estar atento que existem outras habilidades que são muito importantes. E essa capacidade da contação de histórias, de apresentar relatórios, não só a parte numérica, mas o que moveu aquele relatório, né? Não só os números, mas toda essa contação por detrás, todo esse contexto, todo esse cenário, tudo isso também gera uma percepção de valor que é muito importante. Então, não é que a técnica ela não importe, é que o mundo onde muita gente tem técnica, a comunicação, né, a nossa habilidade de contar histórias, a nossa habilidade do posicionamento, é o que desempata e acaba funcionando como multiplicador, então, do nosso trabalho técnico. Então, isso é um ponto, assim, de olhar como uma parceira, né? Essa habilidade de vocês se posicionarem, de estarem atentos, né, à forma de
tá se posicionando de uma maneira que seja atrativa e que conte a história de vocês, isso vai multiplicar cada vez mais o trabalho técnico que já está sendo desenvolvido. Ok, legal. Até aqui, meu papel era, então, instruir a parte teórica, então, para vocês, mostrar o poder, então, dessa narração de histórias, o poder, então, das emoções, né? O quanto a neurociência está relacionada a isso, o quanto a gente consegue, a partir da capacidade imaginativa, gerar cenários e fazer com que as pessoas se inspirem, fazer com que as pessoas elas consigam enxergar mais os cenários do que os números propriamente dito. Mas ok, como é que vocês vão daqui para frente começar a aplicar, né? Então a gente tem assim 3 hábitos de comunicação que constroem oportunidade e que isso não é só para início de carreira. Isso é algo que a gente leva em todos os momentos, né? Algo que eu faço, que a Ana faz, que, enfim, todo mundo que está desenvolvendo a carreira tem que estar atento a isso, né? Então, é o que eu chamo de visibilidade honesta. Não adianta a gente ser bom no que faz e a gente não comunica aquilo. Tem uma frase que eu não me lembro exatamente como é, mas ela é muito boa no sentido que ela fala assim: ser bom, como é que é? Ser bom e contar é ser bom 2 vezes. Exatamente. Ser bom e saber contar é ser bom 2 vezes. E a gente tem muita tendência, às vezes, de se apegar ao fato de, não, eu sou bom tecnicamente, eu não preciso contar, eu não preciso falar, eu não preciso me expor. Mas, infelizmente, quando a gente tem essa visão, a gente acaba deixando de abrir oportunidades para a gente. Então, o que é essa visibilidade honesta com que eu falo? É tornar o trabalho visível, não significa ser arrogante, né? Então, essa gestão de ego também é muito importante na nossa carreira. Então, é relatar, sim, resultados do que você faz, em histórias curtas, focadas, então, no problema que você resolve. E quem que foi o beneficiado? O foco na nossa contação de histórias é quem foi beneficiado com o nosso trabalho, não na gente, não naquela história de eu sou proativo, eu sou responsável, eu sou isso. Porque o nosso trabalho ele serve para transformar a vida das pessoas. Então, como que o meu trabalho ele beneficiou aquelas pessoas? Isso é para qualquer área, pessoal. Então, isso é falar de visibilidade honesta. Tradução de público. Então, a habilidade da gente conseguir adaptar as mensagens aos ouvintes, né? Então, para um gestor, vai ser mais interessante, de repente, a gente falar sobre o impacto, sobre os resultados gerados com o trabalho, mas é muito diferente do que, por exemplo, contar para um colega de trabalho, para um outro estagiário, para, enfim, outra pessoa. Então, essa habilidade de ter a mesma história, mas com ênfases diferentes, também é uma habilidade de tradução de público. E isso é algo importante, porque a gente não pode pegar a mesma mensagem com a mesma forma de contar. Também é uma habilidade importante de tradução mesmo. E consistência. Então, seja consistente, né? Uma boa fala isolada é sorte, uma reputação ela é padrão. Então, comunique o mesmo tipo de valor de forma repetida até virar sua marca pessoal. Eu trabalho muito com construção de marcas, né? Marcas institucionais e marcas pessoais. E uma das grandes, assim, pontos que a gente traz sempre, em todos os livros, na teoria, é sempre a questão de consistência e coerência. Quando a gente não tem consistência, né, no que a gente fala, a gente gera o que diz que é dissonância cognitiva em quem nos ouve. E aí, no caso das marcas, eu falo de consumidores, né? Porque aí o consumidor ele não consegue ver coerência, né, entre o que você faz e o que você fala. E isso também se aplica a carreiras. Porque se a gente não tem consistência na nossa fala e na nossa ação, isso também gera um gap ali de entendimento e um gap de comunicação, né? Então, aqui são 3 hábitos para a gente estar atento daqui para frente, né? Nessa visibilidade honesta, de não terem medo de se expor, de contarem os seus feitos, de usarem a internet, os meios de comunicação
para ir atrás de oportunidades, para falarem, para estarem em eventos também, contando o que vocês fazem, né? Estarem sempre atentos a isso. Porque quando uma pessoa sabe do que a gente faz, a tendência é que você seja lembrado por ela, né? Então, esses são pontos para a gente pensar, né? E queria trazer aqui para vocês. E a questão de prática, né? Como é que a gente traz, então, o storytelling para dentro, então, das nossas vivências, assim, de carreira? Bom, em entrevistas e avaliações de desempenho, por exemplo, trocar, né, os adjetivos de sou proativo, sou responsável, nananã, por relatos mesmo do que vocês já fizeram. E aí eu sei que é muito comum a gente pensar às vezes, ai, mas nossa, eu não tenho experiência nenhuma, o que que eu já fiz? Mas nossa, será que é tão relevante assim o que eu já fiz? Né? A gente tem essa tendência às vezes de diminuir as nossas vivências. Mas sempre tem algo que a gente fez, não é possível, né? Que alguma história no trabalho de vocês, no estágio, na faculdade, algo que vocês já tenham colocado a mão na massa e como isso se desdobrou em resultado, né? Então sempre tem. Sobre reuniões. Abra a apresentação, né, de um número com a história de como você chegou nele, nunca trazer só o número, só a porcentagem. Lembrar de tá, ok, como que eu construí esse número? Como que a equipe construiu esse número? O que que foi feito, né? Trazer as ações, né? Todo, sempre o contexto, a ação e o resultado. No LinkedIn, eu sei que muitas pessoas se enchem o saco do LinkedIn, eu também me encho o saco, não vou negar. Mas também é uma porta, né? Uma oportunidade, muitas vezes, da gente contar boas histórias e usar, né, a ferramenta ali da internet para propagar cada vez mais o que a gente acredita. Então, em vez de dados, trazer histórias mesmo também nesse LinkedIn, a partir de cenário, a partir dos resultados. E o networking, né, em eventos, em lugares que vocês estão, né, sempre ter algo assim, alguma história para que realmente a gente consiga começar o papo, né? De, me conta um pouco de você. Eu sou o fulano, faço isso, faço aquilo, tá? Mas tenham histórias para conectar com as pessoas, porque isso também é interessante. Também quando a gente fala de liderança de time, para engajar um time, conte o porquê, né? Antes do que. Pessoas seguem propósito narrado, não metas soltas, né? Então, quando o time entende ali o porquê das coisas, fica mais fácil de engajar esse time. Então, também entra o papel, né, dessa habilidade de histórias no convencimento total da equipe. E aí, eu comentei com vocês que eu não acredito em fórmulas mágicas de contação de histórias. Eu acho que é muita prática também, é muito se expor às situações. Existe o medo de falar em público, que eu sei que existe, eu já vivi isso, hoje muito é menor para mim, mas por quê? Porque houve exposição. Então, eu também sempre trago isso no sentido de a gente não vai estar pronto para todas as oportunidades, mas se a gente não se expõe, menos ainda a gente vai estar pronto. Então, a exposição, para mim, é a maior, assim, maior ativo mesmo de carreira que a gente pode ter. E aí, claro, eu quero deixar também para vocês uma estrutura mínima, assim, do que eu acredito, para vocês levarem, para criar essas histórias. Mas eu não quero que vocês entendam aqui como, tá, é a receita do bolo que a Tassi está nos entregando. Não. Quero que vocês também criem as formas que vocês contam essas histórias, mas a partir disso que seja um start para iniciar, né? Então vocês precisam de 4 elementos, basicamente. Não é um roteiro de cinema, não é nada para a gente levar para Hollywood, tá? É realmente 4 elementos para vocês olharem, que eu chamo de contexto, tensão, ação e o resultado, tá? A partir disso, a gente tem, digamos assim, o esqueleto básico para a gente ter boas histórias. Então, o contexto nada mais é do que a gente trazer ali o cenário, a contextualização, quem é que estava envolvido, onde que foi, quando que foi,
A ideia é que não seja algo grande, porque a gente também, ser humano, tem atenção difusa, né? A gente vive na economia da atenção, então é para ser curto mesmo, uma ou duas frases, mas para contextualizar. Tensão. O que, que é a tensão? Era o que o problema mesmo que você estava vivendo, o obstáculo, o que estava em risco, né? O que estava acontecendo ali. E lembrar que aqui é o ponto-chave mesmo, né? Sem tensão não há tensão. Então aqui é o coração da história. Trazer muito bem claro essa digamos assim, dicotomia que estava sendo vivida, né? Bom, o que, que você fez então para resolver? E não é só você, mas a equipe que estava com você, o que, que foi pensado, né? Essa é uma ação. Verbos no primeiro plano, né? E é aqui que a gente consegue entender que aparece a competência, né, da pessoa, porque são todas as habilidades colocadas em jogo. E o resultado? Bom, com todas aquelas ações diante daquele contexto, diante daquela tensão, o que que mudou? Né? Aqui realmente a gente pode trazer os números, mas vamos pensar sempre nesse resultado tangível, né? É o aprendizado mesmo gerado diante de todo aquele contexto, diante de toda aquela tensão, diante de todas as ações que vocês colocaram em movimento, geraram então os resultados. Então, isso é, digamos assim, a base para a gente pensar essa necessidade, né? Essa necessidade de nos adaptarmos ao storytelling, à comunicação. E como eu falei, não é fórmula mágica aqui, existem diversas formas que a gente também tem que trazer a nossa personalidade para dentro da contação de histórias. Por isso que nas minhas conversas sobre comunicação, sobre storytelling, eu sempre bato nessa tecla. Não existe fórmula mágica. Se a gente vai olhar os grandes roteiristas de cinema, eles têm, claro, os elementos, né, na contagem ali de boas histórias, mas existe a personalidade, existe a disrupção, existe, né, a forma ali de realmente interagir com o público trazendo essa personalidade. Então, aqui é sempre uma base para que isso seja, de alguma maneira, ajude vocês a não saírem daqui sem o como, né? Então, o como que eu trago, ele parte desse lugar. E aí, aqui eu trouxe um exemplo, né, de como que a gente traria, então, esse contexto, essa atenção, essa ação e esse resultado. Então, por exemplo, no começo do ano, a nossa área estava gastando 18% acima do orçamento. Aqui é o contexto. Que vocês também podem dizer, olha, nossa área na empresa X, da equipe tal, nananã. Atenção. E o pior, ninguém sabia exatamente por quê. O risco era a diretoria cortar cegamente e atingir o que funcionava. Ação. Passei 2 semanas rastreando contrato por contrato até achar 3 serviços duplicados que ninguém tinha percebido. Resultado: cortando só o que era redundante, voltamos ao orçamento sem perder nenhuma entrega. Esses 18% viraram o valor que financiou a contratação nova. Então, percebam que aqui a gente trata todos os elementos numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, numa linguagem que não é prolixa, né? Isso também é importante quando a gente está falando de comunicação. Então, é um dos exemplos para daqui para frente vocês também pensarem como adaptarem isso para a realidade de vocês também. E aqui eu trago uma frase que é da Monique Evely, que é uma Shark Tank, que eu não sei se vocês conhecem, eu adoro ela, acho ela maravilhosa. E ela fala que o mercado não premia quem trabalha mais, e sim quem se posiciona melhor. Infelizmente, né? Porque às vezes a gente acha que só o trabalhar, o entregar vai ser o resultado, mas não. Entra na questão da visibilidade honesta ali que eu falei também, de não deixar de falar o que a gente faz, não deixar de nos posicionarmos, né? E bom, aí existe o bicho de 7 cabeças, né? Que são a questão das apresentações em público, né? Que tá dentro desse grande guarda-chuva que é a comunicação e que eu sei que desperta muito medo, né? Muita é que mexe com a nossa, eu acho que a nossa, o medo de como a gente vai ser percebido pelo outro, né? Mas isso é um medo comum.
ele é um medo que faz parte da nossa evolução, né? Porque é um medo da exposição, e é um medo involuntário, né? No sentido de que, bom, faz parte mesmo da gente, talvez estranho se a gente não sentisse, né? Só que existe uma questão chamada que é a gestão desse medo, né? Então, primeiro é entender que sim, esse medo vai fazer parte, não tem como a gente eliminar ele completamente. Ele vem realmente assim lá da nossa origem primitiva, que é da amígdala, realmente confundindo ali plateia com ameaça de rejeição, de julgamento, de morte, né? Então, o primeiro é aceitar que esse medo ele vai fazer parte, que a gente vai precisar lidar com ele até que a gente consiga transformar esse grande monstro que é o falar em público em algo um pouquinho pequeno, né? Dando a sua devida desimportância também. Então, acho que o primeiro ponto é contextualizar isso. A saída básica não é relaxar, obviamente, mas é a gente dar novos significados àquilo. Então, primeiro entender qual é a importância dessa minha apresentação. O que aquilo pode trazer de benéfico para minha carreira? Como eu posso me desenvolver mais? Como eu posso crescer mais? Porque quando a gente dá significado a momentos que são, digamos assim, difíceis para a gente, fica mais fácil a gente conseguir lidar com as situações, né? Então, o convite primeiro é entender que o medo vai fazer parte, que ele faz parte da nossa humanidade, mas também buscar entender os objetivos pelos quais a gente está se colocando naquela situação. Porque se a gente entende que se colocar naquela situação de apresentar, de se expor, de comunicar, vai fazer com que a nossa carreira cresça, fica mais fácil a gente conseguir se expor, né? Então, quando a gente fala até da psicologia, né, dentro da psicologia da terapia cognitivo-comportamental, sempre eles trazem essa questão do se a gente está sentindo medo, ter uma emoção contrária, né? Então, o medo ele faz com que a gente se recue de alguma maneira, né? E aí a terapia cognitivo-comportamental ela sempre diz no sentido de não, me expor, em vez de recuar, me expor para que o cérebro ele vá se adaptando. É fácil? Não é fácil, gente. Mas é a forma como a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E o resto, de fato, é preparação, é exposição. E bom, o básico é a gente dominar o conteúdo mesmo, né? Entender o que a gente está falando. Não significa saber tudo sobre o conteúdo. Às vezes a gente tem essa tendência, né, do perfeccionismo. Ah, eu tenho que saber tudo porque eu vou ser uma grande farsa se eu não souber. Então, não é sobre isso, né? Mas sim a gente realmente ter noção do objetivo das nossas palestras, dos objetivos das nossas apresentações, então dominar esse conteúdo, ensaiar, não tem problema algum, você não vai ser menos por isso. Então, ensaiar, se colocar naquela situação ali de onde vai ser, como é que vai funcionar, quem são as pessoas que eu vou ter que falar, entender um pouco mais desse contexto. Nesse momento do ensaio, fazer um teste ali de cronometrar o tempo, né? Tem algo que é importante também, que é a tal da respiração ativa, né? Que é o mindfulness que falam. Então, sim, às vezes é o básico, né? Mas às vezes nem isso a gente faz, que é o estar atento à nossa respiração, é regular um pouco mais ali o momento de chegada, se situar. E o clássico, né? O se expor. Então, o medo ele vai fazer parte, faz parte da nossa humanidade completa, isso, mas é algo que a gente precisa realmente ali tá se colocando nos espaços para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente evoluir. Como eu disse, não tem fórmula mágica, tem a exposição, tem a repetição, tem o pensar, tem, né, o estar com as pessoas, trocar com as pessoas. Então, o meu convite hoje aqui nessa troca que eu tenho com vocês é trazer essa parte realmente teórica ali do storytelling, dessa importância, por que sim é uma habilidade do século XXI para os profissionais, para as marcas, né? A comunicação, a gente não pode deixar de olhar para isso. Tem, então, essa base, esse esqueleto para que vocês consigam seguir daqui para frente
e provocá-los também no sentido de não acreditarem em fórmula mágica, mas sim construírem, né, o repertório de vocês, o que vocês entendem como certo, como errado, e se exporem, né? Se exporem às questões, se exporem às situações e construírem, então, realmente a carreira de vocês, assim, dentro do que é significativo e valoroso, né? Então, quero convidá-los, né, a continuar seguindo ali a página Duas Mãos da minha empresa e o meu pessoal também deixei no início, é Tassi, né, com dois T's no início. E estou aberta agora para perguntas, para a gente conversar e seguir aí o papo. Ana, tá contigo. Tassi, que demais. Me senti tão acolhida de saber que o medo de falar em público ele é comum a todos, né? Porque a gente fica pensando assim, puxa, tô nervosa, nossa, não, talvez eu não seja tão preparada assim, mas aí quando tu fala assim, poxa, isso é comum, é do ser humano, é tão reconfortante, é tão bom, né? Sim, Então, queria compartilhar contigo aqui algumas dúvidas que o pessoal nos encaminhou no chat. O Leonardo Diniz pergunta: você acha que a jornada do herói é uma forma de criar marca pessoal? Estou entrando na área de dados. O que me aconselha para criar minha identidade e marca pessoal? tá. A jornada do herói é o clássico, né? Quando a gente pensa em storytelling, eu acho que ele é uma forma, assim, de você se situar nesse meio, tá? Eu não acho que é uma fórmula mágica para a construção dessa tua narrativa, tá? Mas eu acho que é interessante, sim, para um meio para você começar essa tua narrativa de contagem. E aí você falou ali, estou entrando na área de dados, o que me aconselha para criar minha identidade de marca pessoal. O que eu acho interessante, assim, no início, é realmente entender o propósito, né? O que, que você está buscando com essa tua marca pessoal? Qual é o teu objetivo com essa marca pessoal daqui para frente, né? É, quais vão ser os temas que você vai falar daqui para frente também? Qual vai ser o canal de comunicação? Entender muito bem o objetivo e o público, né? Que você tá querendo falar. Mas tem muita coisa dentro de marca pessoal assim que a gente pode estar falando, tá? Me chama no Insta que a gente pode continuar conversando sobre isso, tá, Leonardo? Maravilha, Tassi. A Maria Eduarda também perguntou aqui: como posso criar uma boa narrativa da minha trajetória profissional para uma entrevista de emprego? Ela comentou que ela tem estudado um pouco sobre storytelling e já está sentindo alguma diferença nas entrevistas. Maravilha. Maria, eu acho que é realmente assim, pegando esses feitos da tua trajetória até aqui, né? Pensar assim, em cada estágio, em cada vivência de trabalho, qual foi o marco assim que você deixou, que você viveu, e a depender de cada lugar que você está pleiteando uma vaga, entender como aquelas suas experiências elas se relacionam e como você pode levar, né, contando essa história. Nunca como números, mas sempre realmente como essa a partir dessa contação dessa história, né? Então, resumindo assim, eu acho que é realmente pegar os teus feitos, pegar esses pontos, marcos, digamos, da tua carreira e usar a seu favor, né? Tassi, temos mais algumas perguntas aqui. A Carol perguntou, quando nós já conseguimos uma oportunidade, como usar o storytelling para se destacar? Você sente que, por ser mulher, nosso esforço nesse quesito corporativo faz diferença? Eu acho que não tem como a gente tirar, né, meninas, a questão, sim, do ser mulher tem um impacto, obviamente. Deixa eu só ler. Quando nós conseguimos a oportunidade, como usar o storytelling para se destacar? Justamente nos momentos ali de onde você tem que narrar, né? Onde você tem que mostrar teus resultados, pegar de repente esse esqueleto que eu trouxe ali, né? Do contexto, da atenção, da ação e do resultado, e trazer
dentro das suas apresentações, dos pitches, das reuniões. Então, o storytelling ele não é só essa habilidade para conseguir um emprego, né? Ele é realmente para toda a nossa jornada profissional ali mesmo, quando a gente precisa apresentar dados, a gente precisa convencer as pessoas, né? E sim, eu acho que a depender do espaço que você tá, infelizmente essas questões de machismo e tudo mais, a gente vai ter que lidar, são questões que estão aí, né, infelizmente, mas eu também acho que a gente não tem que se apegar a isso, né, porque eu acho que é uma forma, às vezes, da gente também, como que eu vou dizer assim, às vezes a gente acaba colocando uma desculpa maior, vocês entendem assim, não, o mercado tá difícil, o cenário tá difícil, e sim, é difícil para muitas pessoas é difícil, mas aí a gente acaba, às vezes, nos colocando nesse papel de uma submissão que a gente tem muito poder de fazer as coisas, né? Muito poder de transformar os espaços que a gente está. Então, o convite é pegar essas tuas habilidades, realmente enxergar o teu poder e transformar os locais que está, sabe? Esse é minha forma que eu vejo, assim, né? Tassi, a Ana Paula Pimenta tá com a mão levantada. Vou te convidar, Ana, para. Pode falar. Bom dia, pessoal. Eu me desafiei a falar, né? O se exponha, né? Eu sou uma pessoa introspectiva. Eu fiz uma especialização em neurociência justamente para entender como me colocar no mercado, né? E o resgate da amígdala é real, né? Toda vez, assim, eu trabalho com o público há 12 anos, tenho 16 anos de formada. Trabalho com relacionamento com comunidades e ainda é muito difícil para expor, né? Porque, como você falou, a gente tem que se dar a devida desimportância em alguns momentos e deixar o ego também um pouco de lado. Então, assim, eu sempre que tenho oportunidade, então, na verdade, a minha fala é mais parabenizando, porque no início eu esperava justamente uma fala de como construir storytellings mais objetivos, né? Porque quando a gente vê no Instagram, no LinkedIn, a gente fica com preguiça muitas vezes de ler algumas coisas. Então, assim, no mundo competitivo e às vezes cansativo, né? Como a gente criar uma história objetiva? E a gente nem muitas vezes a gente pode ser objetivo, porque depende de qual público que a gente quer alcançar. Então, foi no sentido de te agradecer, né? Pela, pelo enredo que você trouxe para gente, né? Eu acho que foi muito coerente o propósito, o objetivo. E sempre que tem oportunidade me exponho e por isso abri minha câmera e compartilho com vocês aqui. Muito obrigada. Ai, adorei, Ana. É isso aí. E que bom que você falou, porque realmente a gente tem que aproveitar os espaços para ser conhecida, para criar conexões com as pessoas. Que bom que conectou com vocês, porque assim sempre é um desafio, porque eu sei que as pessoas elas buscam fórmulas mágicas para tudo. Fórmula mágica para contar uma história, fórmula mágica para crescer na carreira, para crescer no Instagram. Só que quem vende isso, gente, vende uma irrealidade. Isso não existe. Então, as minhas propostas sempre é no sentido de refletir, de convidar realmente ali a pensar para além dessa fórmula mágica que não nos faz pensar, né? Então, fico feliz aí que reverberou em você. Obrigada, Ana. Só a última pergunta aqui do Matheus. Ele comentou assim, que ele teve um feedback da liderança dele que foi sobre saber usar o storytelling em apresentações. Ele disse que ele tem domínio do conteúdo, quando faz as apresentações ele deixa tudo organizado, mas ele ainda teve esse feedback de que poderia melhorar, né, Matheus? Pelo que eu entendi aqui. Então, ele pergunta como organizar melhor essa narrativa. Matheus, você quer abrir a câmera e falar? De repente, eu não sei se eu entendi exatamente. Eu tô sem câmera, mas é mais nessa linha mesmo que a Ana comentou. É assim, né? Eu tenho o domínio do conteúdo, né? Eu sei da apresentação, mas tento passar, né, todos os passos, mas eu assim, né, recebi esse feedback da liderança, né, de que o storytelling poderia me ajudar, né? Mesmo organizando o cenário, o que ocorreu, quando ocorreu e por quê, e quais foram as medidas, né? Ainda tive esse feedback, né? Não sei se tem mais alguma coisa de storytelling que consegue colaborar com as apresentações em si.
Sim, eu teria que ver exatamente assim para te dizer o que que foi apresentado para a gente conseguir melhorar isso, né? Eu não consigo te dar tanta direção sem entender o que que foi trazido. Mas quando eles trazem para você que, bom, o storytelling ele poderia ter ajudado, aí a gente precisa entender como que isso foi apresentado, né, para esse público. A organização, claro, faz parte, mas tentar realmente pegar ali aquele modelo básico que eu trouxe, né? Ok, o contexto, então, o que, que você estava vivendo na sua empresa, qual era a tensão, então, né? Qual era o problema, qual era a narrativa ali central que vocês tinham que resolver, o que, que vocês fizeram para resolver isso e os resultados. Isso é o básico, né, para a gente pensar numa contação de história, né? Mas eu teria que realmente ir mais a fundo ali para entender o que, que foi apresentado e tudo mais. Mas o básico que eu consigo deixar para você hoje é realmente se apegar nisso, né? Nesse contexto, problema, ação e resultado. Perfeito, obrigado. De nada. Carol? Olá, bom dia, Tassi. Eu gostei muito mesmo da sua palestra aqui. Eu estava esperando uma coisa e minha expectativa foi, assim, muito surpreendida. Ah, Acho que de maneira semelhante a Matheus, eu já recebi um feedback semelhante, mas muito mais centrado na questão de que às vezes eu usava uma linguagem muito técnica para o público errado e eu não conseguia de fato passar a ideia que eles conseguiam entender do que foi feito e realizado. E eu acredito que tem totalmente a ver com o ego, porque às vezes a gente quer mostrar tudo que a gente fez, e ser reconhecido, e muitas das vezes isso não realmente não vai atender de fato, né, o que a pessoa vai ouvir e de fato entender. Então, isso encaixou assim como uma luva, assim, quando você falou, foi, realmente faz muito sentido já receber um feedback dessa forma. sim, essa questão da gestão do ego, para mim também a maior variável assim de contar boas histórias é a gente também gerir o ego, porque não tem como, né? Porque às vezes a gente realmente quer ser o melhor em tudo, quer apresentar perfeito, quer aquela coisa, né? Que eu sei que é muito forte, principalmente nós mulheres, né? Então, essa parte realmente do gerir o ego, as emoções, também é muito importante. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? Maravilha. Então, chegamos ao final da nossa capacitação. Tassi, muito obrigada por tanta generosidade com o teu conteúdo. Eu vi aqui também que nos perguntaram, o Clécio perguntou se o material vai ser compartilhado. Pessoal, no início, a Tassi orientou que vocês sigam o perfil dela, manda uma mensagem que vocês estiveram aqui na capacitação, que ela vai estar compartilhando o material por lá, tá bom? A gente também já disponibilizou os certificados, acabei de encaminhar para vocês. Então aproveitem, né? Vamos exercer aqui o que a Tassi já está comentando. Mostre que vocês estão buscando conhecimento, que vocês estão se propondo, né, a ser cada vez profissionais melhores. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. E a gente tem uma notícia muito legal para compartilhar. Eu vou estar chamando o Hugo aqui para dar um recado importantíssimo para a nossa comunidade. Hugo, tá por aqui? Tô por aqui, hein? Vou compartilhar aqui a tela e vocês vão receber em primeira mão. A gente já estava dando alguns spoilers ali no nosso Instagram. E aí, chamo o Hugo. Fica à vontade para É. compartilhar o recado. Então, bom dia, pessoal. Tassi, muito obrigado. Aprendi bastante. Espero que todos tenham aprendido muito também. Foi de muito valor tudo isso. Eu senti uma diferença muito grande na minha vida quando eu aprendi a falar. Assim, aprendi a me comunicar melhor. Porque antes eu era uma pessoa que eu não conseguia subir no palco para falar alguma coisa, apresentar na faculdade. E, bom, hoje eu estou aqui falando com vocês. E se vocês querem colocar tudo que a Tassi falou em prática, querem ter uma boa história para contar depois, querem se expor mais, eu convido vocês a participar do nosso hackathon, que vai acontecer dia 11 e 12 de setembro. Lá vocês vão ter a oportunidade de resolver e apresentar a solução que vocês fizerem para pessoas competentes. Então, assim, desenvolver
e falar para pessoas que têm o poder de escolha de empresas grandes e depois poder contar isso em uma entrevista de emprego, no LinkedIn, para outras pessoas, é muito interessante. Então, convido todos vocês a participarem. Eu vou mandar aqui o nosso site e vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram. A gente está preparando materiais bem interessantes para vocês. Então, de 11 a 12 de setembro, quero ver todos vocês lá. Ah, sim, Ana, vai ser presencial, lá no prédio da Secretaria de Desenvolvimento, na Asa Norte. Então, a gente já tem alguns Perfeito. apoiadores bem bacanas, podem olhar lá no site, vocês vão gostar. Obrigada, Hugo. É isso aí, pessoal. A gente está preparando um hackathon que vai ser exclusivo para resolver um problema público aqui da nossa capital. Então, vocês vão ter a oportunidade, ao longo de 2 dias, desenvolver uma solução, mostrar o que vocês vieram, né? Mostrar a capacidade de vocês estarem desenvolvendo algo novo para impactar, né, toda a nossa comunidade. Então, sigam, já reservem ali, salvem o link do nosso site, que a gente vai estar divulgando as inscrições na segunda-feira e vamos estar passando também todo o regulamento. Então, aí em primeira mão, já chama aqueles colegas que estão com vocês aí na caminhada para que vocês possam montar um time bacana e desenvolver uma solução que poderá ser premiada. A gente está preparando uma experiência com todo carinho para que vocês tenham uma vivência muito bacana aí nessa oportunidade. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. De novo, muito obrigada, tá? O Student Club do PMI-DF fica muito feliz aí de estar contando com toda essa galera. Se vocês ainda não fazem parte, a gente encaminhou também o link lá de inscrição. Então, nossa comunidade está de braços abertos para que vocês possam estar aqui junto com a gente, né, enquanto voluntários, proporcionando e produzindo impacto para a comunidade, para o seu portfólio. Então, a gente fica de braços abertos, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau,